Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, como bem fala o tema desta noite, estamos diante dos dois profetas mais conhecidos do Velho Testamento. Elias ficou famoso após ter confrontado com os profetas de Baal ali no Monte Carmelo. Daquele dia em diante, Elias tornou-se conhecido sobre toda aquela terra, porque, louvado seja Deus, Elias, ao confrontar os profetas de Baal e os profetas de Acera, ele venceu aquele confronto e mostrou a todos naquele dia em diante que só o Senhor é Deus, porque o povo estava ali cocheando entre dois pensamentos, sem saber se Baal era Deus ou se o Deus de Israel era Deus. Mas, queridos e amados irmãos, aleluia, o que eu quero tratar aqui nessa noite não é sobre a fama de Elias, mas sim, queridos, de problemas estes que, aleluia, sempre acompanham a vida de todo ser humano, seja ele crente, seja ele não crente. O problema, ele bate a porta. O problema, ele não escolhe pessoas com estrela na testa. O problema, aleluia, ele não escolhe aquela pessoa mais bela, ou até mesmo aquela pessoa mais feinha, porque, aleluia, não tratou, aleluia, de botar uma maquiagemzinha, não. O problema, ele bate a porta de todos. Porém, queridos, o que vai diferenciar de mim e de você, eu de você, outras pessoas, dos cristãos, é a forma como nós lidamos com o problema. Para conhecer um pouco melhor acerca do que estou pregando nessa noite, o Senhor Jesus, ele sempre, aleluia, tem um propósito em todas as coisas que acontecem com a nossa vida. A saber, o profeta, a saber, o rei Salomão, ele disse que há um propósito, aleluia, sobre todas as coisas, aleluia, nesta terra. Há um propósito de Deus, aleluia, não só nesta terra, mas sim com as nossas vidas. É tudo o que acontece na minha e na sua vida é com permissão de Deus. Diga, com permissão de Deus. Com permissão de Deus. Eu quero abrir aspas aqui para que os irmãos possam entender um pouquinho. Ontem estivemos lá no monte, buscando a face do Senhor, e o nosso irmão Wagner teve a oportunidade de ministrar, ou de falar, explanar um pouco da palavra de Deus, e o irmão foi bastante feliz na demonstração da palavra, na reflexão da palavra, e trouxe para nós, naquela manhã, acerca do vale dos ossos secos. E eu, como pregador que nós somos, sempre pegamos a brecha daquele outro pregador para trazer algo novo da parte de Deus. E eu dizia ali, naquela manhã, ontem, que a mão de Deus estava sobre a vida do profeta Ezequiel. E apesar, queridos e amados irmãos, de Ezequiel estar vivenciando, estar passando por um grande problema, foi aí que a mão de Deus que estava prevalecendo sobre a vida do profeta. Quando a Bíblia, ela nos traz de forma categórica aquela palavra, ela faz questão de destacar determinadas palavras, é para que nós não perdemos, não venhamos a perder as minúcias da palavra de Deus.
E diz a palavra no capítulo 37 que veio sobre a mão sobre a vida do profeta, a mão do Senhor, e o levou em espírito para estar sobre aquele vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos estava representando, todos nós sabemos, o povo de Israel, ou o estado de calamidade que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. E eu substituí toda essa palavra e dizia o seguinte: Deus, com a sua mão poderosa, levou o profeta em espírito e colocou o profeta no meio do problema. Porque, queridos e amados irmãos, se você quer conhecer algo, você tem que vivenciar aquilo. Se você quer ter uma experiência profunda, você tem que vivenciar determinadas coisas para que você adquira uma experiência profunda. E saiba que a mão de Deus está sobre a sua vida em todo o problema que você passa. E se você não está enxergando isso, é porque você está desatento como o profeta Ezequiel. E vou provar porque o profeta Ezequiel estava disperso. Porque diz a palavra de Deus que foi necessário que o Senhor levasse o profeta em espírito. O profeta estava analisando a situação como algo normal, estava visualizando aquela situação como se fosse mais uma situação, aleluia, mais um problema que estava cometendo a sua vida e de todo aquele povo. Mas quando Deus pega o profeta em espírito e começa a indagar ao profeta, aleluia, poderão viver todos esses ossos, filho do homem, poderão viver? E o profeta, ele respondeu de uma maneira que não agradou a Deus. Sabe por quê? Porque ele remeteu de volta, aleluia, para que Deus enviasse a resposta. Mas ele, como profeta de Deus, ele saberia falar. Mas sabe por que ele não falou? Sabe por que ele não respondeu? Porque ele estava disperso diante daquele problema. E ele diz: Senhor, Tu sabes. Eu acredito que Jeová, naquele momento, ele olha para o profeta e diz: profeta, tu não está entendendo nada do que eu estou fazendo com a sua vida. Profeta, você não está sabendo de nada da situação que você está vivendo. Você precisa se dispersar, você precisa sair dessa dispersão espiritual. Porque, bem na verdade, nós cristãos, quando passamos e quando somos acometidos de um problema, a primeira coisa que acontece é o desespero. A primeira coisa que acontece é você pensar e achar que você é o único que passa por problema na face da terra. É que o seu problema é maior do que o dos outros. Você não sabe de nada. Vá no hospital, vá, queridos, no hospital, vá no HGE, vá no hospital português, vá nesse hospital aí da vida, vá nos presídios, e você vai saber que o seu problema não é nada diante de que muitos problemas e que muitas pessoas passam por aí. Vocês não sabem de nada. Vocês precisam, eu acredito que Deus falou aquele profeta, você como profeta, você precisa ainda conhecer algo mais profundo de Deus. Foi por isso que Deus chamou ele, naquele dia, capítulo 42, se não me falha a memória. Chama o profeta para entrar no profundo das águas. O profeta não tinha vivido ainda tantas experiências assim como nós achamos. Ele viveu experiência. Eu não sou maluco de dizer que não viveu experiência. Mas ele não viveu tantas experiências assim para conhecer a Deus da maneira que Deus gostaria que ele conhecesse até então. Então, queridos e amados irmãos, remetendo para a mensagem, para o texto de origem, estava ali Elias.
o profeta. E a Bíblia diz que ele foi o homem em que, nos dias que reinava o rei Acabe, ele profetizou sobre a nação de Israel, para que não houvesse chuva sobre a face da terra naquele dia. Quem sabe ali o profeta, ao ser alimentado por aqueles corvos, por aqueles urubus, e bebendo daquela água, ainda não estava entendendo o propósito de Deus para com a vida dele. Quem sabe ali aquele profeta também achou que ele era o único que estava passando por aquele problema, e ele estava desfrutando do sustento de Deus. Diga: em meio ao problema, existe um sustento de Deus. Existe um sustento de Deus. Deus não te deixa só. Amém. Glória a Deus. Você pode até pensar no seu estado de espírito que se encontra, que você está só, que o seu problema é maior do que o dos outros. Eu entendo, eu sou ser humano como tu, e penso da mesma forma que vocês, e já passei há pouco tempo atrás por questões como essa. Quando o Senhor Jesus ele fala que no mundo tereis aflições, nós fazemos um corte em mundo e falamos que é o mundo externo que nos aflige, e o mundo interior, os seus sentimentos, as suas emoções,